Bahia Meio-Dia. Oferecimento. Gráfico Empreendimentos. Casas Volk. Um novo estilo de viver. Faça sua reserva. E Disvel. Quer comprar um carro? Vem pra Disvel. Cliente Disvel, cliente feliz. Policial militar flagrado agredindo a ex-namorada é levado para a delegacia da mulher e liberado. O delegado que testemunhou a agressão desabafa. Talvez se fosse um filho de um delegado, de um juiz, de um promotor, isso fosse tipificado como crime. Por que o policial está livre? A gente vai saber numa entrevista ao vivo com a delegada da mulher. A placa diz que é proibido estacionar. Os motoristas ignoram com velhas desculpas. A emergência que me deu um motivo de eu parar aqui agora, que o meu carro está com o pneu furado ali, eu vim dar uma olhada ali, só isso. Por que as pessoas desobedecem às leis? Por que está tão difícil estacionar em Salvador? Vamos mostrar a dificuldade dos motoristas e discutir o assunto com o diretor da Trans Salvador e o superintendente da SUCOM. Seu filho tem amidalite? Aquela inflamação na garganta que costuma tirar o sono dos pais? Aqui no estúdio, um médico vai tirar dúvidas sobre a doença e dizer se é indicado ou não tirar as amígdalas. É a partir de agora no Bahia Meio-Dia, jornal com serviço e informação e que hoje também mostra o protesto de moradores do bairro Nova Esperança fizeram por causa de obras paradas de um programa do governo federal. Boa tarde. Uma boa tarde para você. Um policial militar de 28 anos, detido em flagrante por ter espancado a ex-namorada, foi levado para a delegacia da mulher e não ficou preso. Ele foi detido por um delegado que passava na hora em que ele agrediu a ex-namorada com socos e pontapés. E o Bahia Meio-Dia começa falando sobre isso. A gente vai discutir esse assunto, por isso já estamos aqui no nosso estúdio com a delegada Overanda Oliveira, delegada da mulher. Doutora, boa tarde para a senhora. Boa tarde. Vamos ver, na verdade, agora como tudo aconteceu e principalmente o desabafo do delegado que flagrou esta agressão. Doutora, por favor, acompanhe com a gente. O delegado Silvino Martins passava com uma viatura na estrada velha do Periperi quando viu o policial militar agredir a ex-namorada no meio da rua. O Divan Mota dos Anjos só parou a agressão quando 3 homens da Polícia Civil o seguraram à força. Indignado com a violência, o delegado contou como tudo aconteceu. Ele não respeitou a viatura da Polícia Militar que vinha passando no local, da viatura da Polícia Civil que vinha passando pelo local. Ele arrancou a mulher do carro, começou a dar soco, pontapé e jogar no chão. Ele agrediu a mulher covardemente, arrebentou na frente da polícia. Foi necessário usar força para contê-lo, algemar e trazer a delegacia. 10 policiais civis da minha equipe. Entendeu? Eu contei. Quebrou a boca, os olhos da mulher, a cabeça e matou-a pelo corpo todo. Olha o sangue dela aqui, ó, o sangue da vítima aqui. Essa agressão covarde ele fez porque ele esteve na casa dela, ele tem 2 filhos com ela. É sinal que viveu ou convive maritalmente com ela. Foi na casa dela, não a encontrou, que ela saiu para fazer alguma coisa. Ele chegou em casa, arrombou a casa, pegou as crianças. Quando ele estava saindo com as crianças, ela chegou. Ele botou ela dentro do carro e levou. Na estrada das Pedrinhas, um local ermo, ele tirou ela do carro e começou a esmurrá-la. Foi testemunha dessa covarde, dessa atitude covarde dele. Ele é um policial militar, mas é um covarde. Ele prendeu o policial em flagrante e o conduziu até a delegacia da mulher em Brotas. Mas, para a surpresa do delegado, o policial agressor foi solto. Possa ser que isso aqui não seja crime, mesmo porque não é filha de delegado. Talvez se fosse um filho de um delegado, de um juiz, de um promotor, isso fosse tipificado como crime. Essa camisa é do senhor? Essa camisa é minha. Eu estou vestido com a camisa de outro colega, porque o sangue derramado dessa jovem está aqui. Mas isso não é prova de crime. As vaidades que existem entre as autoridades, delegado de polícia, juízes, promotor, concorrem para impunidade. Esse aqui é um caso típico disso. A equipe tentou entrar em contato por telefone com Camila Santos da Silva, a ex-namorada do policial militar, com quem tem 2 filhas. Ela não prestou queixa contra o agressor na delegacia porque disse que é ele quem sustenta as filhas. Camila não quis falar com a gente sobre o caso. Eu não estou com medo de nada, eu só não quero expor minha vida para ninguém, tá bom? Delegada, a pergunta é, por que o agressor foi liberado? Bom,
Boa tarde. Boa tarde. A indignação do colega é perfeitamente compreensível e é exatamente o que acontece com todos nós, policiais, quando nós tomamos conhecimento de uma situação como esta. Entretanto, nós da DEAN Piripiri somos especialistas, nós somos as pessoas que são treinadas para fazer esse atendimento. Então, nós deixamos de lado a emoção, buscamos ser eminentemente técnicos, né? E o nosso trabalho, ele é centrado, ele é focado dessa forma. Então, em relação a essa situação, esta mulher chegou na unidade, conduzida pelo colega, juntamente com o policial, o agressor, e nós buscamos ouvir tanto um como o outro, separadamente, de uma forma criteriosa, para que nós tivéssemos a exata noção do que estava acontecendo. A partir desse procedimento, a partir desta ação, nós ficamos sabendo como havia acontecido o fato, de que forma se deu essa agressão e qual era o posicionamento desta mulher. É uma pessoa jovem, né? É uma pessoa que tem 2 meninas gêmeas de 7 meses, ela se desentendeu com esse companheiro e, em função disso, resultou na agressão. A falta do diálogo resultou na agressão. Mas foi agressão mesmo, né? Foi soco, pontapé, com marca de sangue. Não teria que ficar preso. Eu acredito que essa dimensão é por conta justamente da emoção, não é? Por conta disso que eu falei antes, quando nós recepcionamos, não é? Realmente somos tomados por essa indignação. Mas não teve agressão física? Houve agressão, não nessa proporção. E principalmente essa agressão não seria grave o suficiente? Porque eu conversei hoje cedo com o advogado criminalista, o doutor Fabiano Pimentel. Ele disse que nesse caso aí, se a agressão for considerada grave, ou seja, uma agressão muito violenta, incapacitante, que provocasse algum dano muito sério, ela não precisaria sequer fazer a queixa, ou seja, a representação da vítima, ele seria enquadrado e ficaria preso. Exatamente. Nesse caso, não houve agressão suficiente? Seria. O delegado até mostrou a camisa dele cheia de sangue, não teria sido uma grande agressão? Seria desnecessária a representação, entretanto, não é esta a realidade. A lesão se tratava de uma lesão leve e o que a mulher repetia a todo tempo é que ele é o pai dos meus filhos. Eu não quero que ele seja porque preso. As mulheres têm medo. Esse é um dos motivos pelas quais elas não registram queixa, porque elas têm medo. Mas não estava provado ali, um delegado de testemunha, outros policiais, não estava provado que tinha sido uma agressão violenta? Mas se tratava de uma lesão leve e como ela insistia muito nessa forma, nessa maneira de dizer, de relatar, ela insistia, ela dizia que não, ela se recusou até a fazer o registro da ocorrência. Aí nós tivemos que orientar, dizer que não podia ser dessa forma, era uma condução policial, nós tínhamos por obrigação fazer esse registro. Mas o certo é que ela insistia, que ela não desejava que ele fosse preso. Mas não é porque ela tem medo, eu insisto nesse assunto, porque a gente vive falando aqui que as mulheres têm medo de registrar. Se não fosse a intervenção do delegado, de mais 3 policiais para tentar segurar ele, a agressão não teria sido muito pior? Muito pior. A intervenção dos policiais foi fundamental. Agora, veja bem, nós não deixamos de adotar providências, apesar da afirmação que ela fazia. Certo. Principalmente porque, a partir desse momento, o nosso trabalho seria de investigar por que essa mulher, apesar de agredida fisicamente, não é? Ela se recusava a qualquer procedimento, que aí nós já imaginamos, ela está sendo vítima de alguma ameaça, ele é um policial militar, vamos investigar se ele tem uma arma, se ele estava armado, tudo isso. Mas como ela dizia que ela continuava afirmando que não desejava, nós instauramos um inquérito regular para investigar, para apurar exatamente isso. Houve alguma ameaça, por que razão? E ela repete, inclusive, aí, quando ela diz, não estou com medo, apenas não quero. Na verdade, uma pessoa jovem, um envolvimento emocional muito grande com esse indivíduo, 2 crianças pequenas, né? Ela depende muito. Sim, mas assim, eu acho que não é justificativo, até porque a gente tem que parar com essa história de homem bater em mulher. E mulher, a gente inclusive foi às ruas para ouvir a opinião de algumas pessoas a respeito desse tipo de agressão que infelizmente ainda ocorre. Vamos ouvir. Os homens estão muito violentos, só pensam em bater, só pensam em matar. E as mulheres vão dar queixa, não sei o que está resolvendo não, viu? Essa lei não está funcionando não, de jeito nenhum, porque cada dia a mulher é mais agredida. Porque tem muitas mulheres ainda que têm medo de denunciar, né? Principalmente aquelas que são espancadas, são maltratadas, tem medo. Eu acho que elas têm que denunciar. E essa lei também tem que ser mais aplicada realmente. Nesse caso, e a Lei Maria da Penha não se enquadraria nesse caso aí? Ele não teria que ficar preso? Lei criada para proteger as mulheres vítimas de agressão com base num caso que aconteceu no Ceará, da mulher que ficou paraplégica por conta do tiro que recebeu do marido. É exatamente isso. Foi com fundamento na Lei Maria da Penha que nós instauramos o procedimento
Nós, inclusive, buscamos ouvir familiares dessa mulher, não é, para saber por que ela tem essa atitude, se está ocorrendo algum tipo de ameaça. Ouvimos mãe, a avó não tem condição, por questão da idade, não é uma pessoa de 90 anos de idade, mas ouvimos a mãe e a ideia é essa, investigar e saber exatamente o que está acontecendo. Agora que ele foi autuado, ele vai responder pelo crime que ele praticou. Que crime, né? que ele vai responder? Ele vai responder por lesão corporal combinada com o artigo 7º da Lei Maria da Penha. Ele vai ele vai responder com base na Lei Maria da Penha. Ele vai responder pela lesão que ele provocou. Nós adotamos todas as providências para entender a real situação de tudo isso e emitimos guia para que a mulher se submeta a exame médico legal, né? E faremos todo o procedimento, vamos concluir e encaminhar ao judiciário. Ok. Delegado, obrigada pelo esclarecimento, então, aqui ao nosso público do Bahia Meio Dia. Muito obrigada, uma ótima tarde. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem à noite quase 600 comprimidos de anfetaminas e estimulantes sexuais em uma farmácia na BR-116, perto da cidade de Milagres. Os remédios têm venda proibida. Carlos Oliveira da Silva, de 19 anos, foi preso em flagrante vendendo os medicamentos. Seu filho tem dor de garganta provocada pela amidalite? Você quer saber se é indicado operar para tirar as amígdalas? Pois esse é o assunto do próximo bloco. E ainda nesta edição, por que as pessoas cada vez mais estacionam em local proibido em Salvador? O que precisa ser feito? Não perca essa discussão. A gente volta já agora a 12h15. Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Sejam todos bem-vindos ao São João nos Bairros, o projeto da TV Sudoeste que leva